no carro do Corpo de Bombeiros, mostrando, enfim, a força de Eduardo Campos no Estado, a comoção que gerou em Recife a morte de Eduardo Campos. É uma coisa impressionante, essa quantidade de pessoas nas ruas e a surpresa, né, o fator surpresa, com a morte dele de uma forma tão bruta, tão rápida num acidente aéreo. No caso de Miguel Arraes, ele havia ficado doente, já estava aos 87 anos, uma vida política também muitíssimo importante para o estado de Pernambuco. A gente vê aqui no cemitério há chapéu de palha diante da cova em que Eduardo Campos vai ser sepultado, e também do túmulo de Miguel Arraes. O chapéu de palha, para quem não sabe, sempre foi a marca do governo de Miguel Arraes. E um pouco dessa marca ficou para Eduardo Campos, que fez um outro governo numa outra época, num outro tempo, mas com essa mesma lógica do mesmo partido, o Partido Socialista Brasileiro, enfim, e ele consegue, aos 49 anos, gerar uma comoção tão grande em Pernambuco como a gente está vendo agora. Nessas imagens, né, Cris, ao vivo, lá do centro do Recife, a gente vê aí, ó, fogos de artifício. Mais cedo nós vimos pequenas embarcações, agora um pouco maiores ali, onde as pessoas acompanham do rio Capiberibe, justamente onde vai passar o corpo de Eduardo Campos, em cima desse caminhão do Corpo de Bombeiros. Essa é a Ponte Princesa Isabel. Então, esse cortejo passa primeiro pela Ponte Princesa Isabel, aí depois chega à Rua da Aurora, até a Avenida Mário Melo, depois entra na Rua 13 de Maio e já está na entrada principal do cemitério de Santo Amaro. Um percurso pequeno de 2 quilômetros. A maior dificuldade nos pareceu que era sair justamente ali da Praça da República, mas agora então o caminhão do Corpo de Bombeiros continua andando, levando o corpo de Eduardo Campos aí com muitos fogos de artifício. E, Cristiana, o que a gente pode dizer, você que acompanha a política há muito tempo, dessa comoção? Porque as pessoas se comovem com o político por uma questão de identidade, por uma questão, é pouco provável que seja de ideologia, política. É mais por uma espécie de identificação, Cris? Tem muita força política do líder, né? Isso, dependendo da força, quanto maior, né, a manifestação. Eu me lembro que em Brasília, a morte de Juscelino, mesmo com a ditadura militar, houve uma comoção na cidade. Ele foi o criador, o fundador da cidade. Então a gente vê que o brasileiro tem essa relação com os seus líderes. O brasileiro é muito afetuoso, é muito emotivo. E no caso de Eduardo Campos, ele jovem, candidato à presidência da República, isso gera um orgulho no Estado muito grande. É a forma como ele morreu nesse acidente brutal, com vários assessores, 7 pessoas morreram bruscamente, enfim, no começo de uma trajetória para uma campanha presidencial, uma coisa que a sociedade tem orgulho. Então, isso gera essa emoção. E, é claro, a força política dele no Estado também, que conta. A gente pode lembrar que ele saiu do governo com uma aprovação na casa dos 80%. Então, uma grande aprovação, que depois, no ano passado, deu uma caída, como aconteceu com todos os líderes políticos do país, mas ele sempre teve uma aprovação bastante alta, bastante significativa no estado dele. E isso hoje se refletiu a força política, né, Cristiana, com tantos políticos e os então adversários políticos indo até o Recife. A gente soube que 63 aviões, muitos jatinhos, pousaram lá hoje. Quer dizer, todo mundo fez questão de se despedir de Eduardo Campos, porque todo mundo também fala dessa característica de ser uma pessoa muito educada, muito simpática, né, Cristiana? Exatamente. Eu acho que a marca desse velório de Eduardo Campos foi o número de políticos de todos os partidos, aliados, ex-aliados, opositores e até adversários políticos que estiveram, porque Eduardo Campos tinha a capacidade de fazer essa ponte, de transitar entre um lado e outro. Ele começou a vida dele ainda no PMDB, PSD, de fundado, né, por Miguel Arraes, quando houve a reabertura, enfim, acabou o bipartidarismo, já o PSB, enfim, mas ele transita por todas as áreas, por todos os partidos. A gente viu, por exemplo, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma, Aécio Neves, eu vi
que estavam lá, líderes da Bahia, do Democratas, como Paulo Souto, Antônio Carlos Magalhães Neto, vários partidos, PMDB, Romero Jucá, Eunice Oliveira, enfim, ele tinha essa capacidade de transitar, de respeitar e de ser respeitado pelos partidos. Então, e a forma como ele morreu, e tudo isso, então, gera mais do que uma tristeza no país, gera essa comoção que a gente está vendo, sobretudo, por parte do povo de Recife. Eu achei curioso que os líderes políticos foram ao velório pela manhã e agora é o povo de Recife, é o povo de Pernambuco que vai levá-lo ao cemitério. A família ali em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. A imagem, né, Cristiana, é realmente muito impressionante, porque a gente vê, assim que o caminhão vai passando, a quantidade de pessoas que vem atrás. A polícia estimava em 130 mil pessoas, todas ali aglomeradas, disputando espaço em cima, ali sob a Ponte Princesa Isabel, acompanhando este cortejo, então, que leva nesse momento o corpo de Eduardo Campos em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério, um percurso de menos de 2 quilômetros, que deve, então, continuar aí arrastando esta multidão, como a Cristiana Lobo falou. Mais cedo foi um velório também para políticos, mas este momento é uma despedida do povo, que é um povo que se identifica, né, Cris, muito com essa família que tem a tradição política no estado de Pernambuco. Exatamente. A viúva Renata Campos fez questão de fazer um velório aberto, um velório em que a população pudesse passar para se despedir, e estava certa ela, porque agora a gente está vendo que a população de Recife não quer sair. No momento em que todas as lideranças políticas do país estavam lá, o povo continuava passando. Como você disse, 130 mil pessoas passaram por ali. E agora a impressão que se tem é que o povo está carregando levando Eduardo Campos até o cemitério de Santo Amaro, como já foi dito aqui. E eu observo que neste caminhão do Corpo de Bombeiros, o nosso repórter Gabriel Prado falou que também foi acomodada lá Marina Silva, ou seja, nesse espaço da família, nesse espaço da mãe, da viúva, dos filhos e dos parentes mais próximos, ali foi aberto um espaço para Marina Silva. Não há dúvida, não há dúvida de que ela será a candidata à presidência da República pelo PSB, mas dá uma noção também da importância que a família vai ter na definição do candidato a vice-presidente. Aí a Ponte Princesa Isabel tomada por uma multidão que, com fogos de artifício, com aplausos, com homenagens culturais, se despede nesse momento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e que até então era candidato à presidência da República. A gente vê imagens ao vivo das ruas tomadas por essa multidão que neste momento vai em direção ao cemitério Santo Amaro, onde daqui a pouco então acontece o enterro de Eduardo Campos. Como a Cristiana Lobo nos disse há pouco, a família ali em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, e também a presença de Marina Silva, porque você nos relatou algumas vezes, né, Cristiana, que esse convívio nos últimos meses entre eles era um convívio muito pacífico, né, característico de Eduardo Campos. Exatamente. No começo em que foi firmada essa aliança do PSB com Marina Silva e que Marina foi apoiar a candidatura de Eduardo Campos, muita gente especulou sobre os primeiros atritos que poderiam acontecer entre os dois. Marina tem personalidade forte, Eduardo Campos era o líder, tinha a vaga de candidato à presidência, mas as divergências aconteceram em outros patamares, nos patamares abaixo, entre a rede e o PSB, mas nunca entre os dois. E isso fica claro agora, como a convivência despertou uma afinidade. A forma como Marina Silva se refere à família de Eduardo Campos, a Renata Campos, a preocupação dela em falar primeiro com Renata Campos sobre a tragédia que se abateu sobre a família, enfim, isso mostrou que essa afinidade ela é real, que essa convivência que a Marina Silva citou de 10 meses, despertou sim essa amizade muito grande, que foi traduzida primeiramente pelo irmão de Eduardo Campos, Antônio, que foi o primeiro a publicamente
defender o nome de Marina para substituir o irmão na chapa do PSB à presidência da República. Então, Marina está lá, junto com a família, nesse momento de muita emoção. Cristiana, o corpo de Eduardo Campos, em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, deixou, então, como a gente vê, a Ponte Princesa Isabel e agora chega à Rua da Aurora, que é muito próxima já do cemitério onde vai acontecer o enterro de Eduardo Campos, justamente no túmulo onde está enterrado Miguel Arraes, que é avô de Eduardo Campos. Conforme o caminhão vai se deslocando, a gente vê embaixo do vídeo a multidão, a maioria de branco, essa multidão que segue então até o cemitério, onde a gente já tem relatos dos nossos repórteres que uma outra multidão já aguarda. A gente vê ali que atrás do caminhão há um cordão de segurança, né, para a família, amigos, e as pessoas seguem atrás desse cordão de segurança tranquilamente pelas ruas aí principais do centro histórico de Recife para esta despedida a Eduardo Campos. Embarcações ali ao lado, onde muita gente também se despede de Eduardo Campos, mais cedo durante a missa de corpo presente, embarcações pequenas, pescadores, pessoas da população mesmo, mais carente, mais humilde dessa região da cidade, também foram até lá. Vamos mais uma vez com o Gabriel Prado, que desde cedo acompanha essa movimentação no meio dessa população da multidão. Olá, Gabriel. A luta continua. Pois é, Marcelo, a gente estava em cima do caminhão de link, acompanhando o panorama de toda a multidão que seguia atrás do caminhão do Corpo de Bombeiros carregando o caixão com o corpo de Eduardo Campos, que já seguiu para o cemitério Santo Amaro. É um trajeto de 2 quilômetros e é o trajeto que a gente está fazendo agora no meio da multidão. A gente está no final da fila, passando aqui sobre a ponte, né, e seguindo o caminho aqui junto com as pessoas, um passo um pouco mais acelerado para a gente pelo menos chegar um pouco mais perto do caminhão do Corpo de Bombeiros. É muita gente, são jovens, mulheres, muita gente com criança no colo, e a gente vai seguindo aqui na caminhada, atrás do povo, né, no meio da multidão, tentando achar ali o primeiro giroflex na ponta do caminhão do Corpo de Bombeiros, para não perder o caminhão de vista e trazer com todos os detalhes aí o final de toda essa cerimônia que começou ontem. Então a gente já deu com detalhes tudo o que aconteceu ao longo do dia. O caminhão há mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, deixou a Praça da República e seguiu pelo trajeto em direção ao cemitério. É muita gente, muitas pessoas, são milhares de cidadãos aqui de Recife, muita gente de outros estados, e a gente segue, portanto, no meio da multidão aqui, acompanhando, como você vê no detalhe, aqui os batedores da Polícia Militar fazendo apoio, e também a segurança, né, porque é muita gente aglomerada. No detalhe lá de cima do caminhão, a gente mostrava um pouquinho de empurra-empurra, as pessoas tentando cada um achar o seu espaço e caminhar de forma acelerada para não perder os detalhes nesse trajeto de 2 quilômetros até o cemitério. Então a gente vê que o caminhão virou à direita no trajeto em direção ao cemitério Santo Amaro, e é assim que a gente segue, no meio da multidão, repórter cinematográfico Aloysio Araújo no meio do povo, também caminhando junto com a nossa equipe, e assim a gente segue até a cerimônia de sepultamento de Eduardo Campos no cemitério Santo Amaro. Marcelo. Obrigado, Gabriel. Gabriel, que utiliza um equipamento via internet, tem essa mobilidade maior, mas que também faz um esforço de reportagem em meio à multidão, subiu em um caminhão, agora desce, ali vai para o meio das pessoas, para poder transmitir para a gente essa sensação que toda a população que está nesse momento nas ruas tem no momento de despedida de Eduardo Campos. Agora o caminhão de Corpo de Bombeiros já está na rua Mário Melo, justamente muito próximo do cemitério de Santo Amaro, onde então acontece daqui a pouquinho, a previsão era 5 horas da tarde, a gente sabe que já são 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, um atraso aí, mas muito por causa dessa multidão que está nas ruas fazendo questão de se despedir de Eduardo Campos. Essas são imagens ao vivo do Globocop do Centro Histórico do Recife, onde então acontecem as últimas homenagens e a despedida do ex-governador de Pernambuco e então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, pelo PSB.
O caminho que o caminhão vai fazendo, nós até imaginamos que seria um pouco mais complicado pela quantidade de pessoas na rua, mas é um caminho tranquilo. As pessoas vão se concentrando muito após a passagem do caminhão. A gente vê um carro da Guarda Municipal, outro caminhão do Corpo de Bombeiros na frente, que consegue ir passando por esses prédios do centro histórico e indo então em direção ao cemitério, que também teve a estrutura preparada, foram colocadas grades, se aumentou a iluminação, porque a gente sabe que o horário de inverno a luz do sol acaba um pouco mais cedo, então tudo foi preparado pensando justamente nesse enterro de Eduardo Campos, que pudesse ser ao longo do dia ou até mesmo mais tarde. Só ontem nós tivemos a confirmação do horário do velório, do horário do enterro, justamente por causa do trabalho muito difícil, detalhado dos médicos peritos para poder identificar os 7 corpos das vítimas deste acidente na última quarta-feira em Santos, no litoral de São Paulo, que matou 7 pessoas, Eduardo Campos, 4 assessores e os 2 pilotos do avião César. Eu falei há pouco que o caminhão já estava na rua Mário Melo, mas cometi um equívoco. Ele ainda está na rua da Aurora. Em seguida que saiu da ponte ali da Princesa Isabel, então ele entrou nessa rua da Aurora. Aí agora, então daqui a pouquinho vai seguir para essa rua Mário Melo, rua 13 de Maio. E então a 13 de Maio já é a rua em que está o portão principal de entrada do cemitério de Santo Amaro, que é o maior cemitério dessa região, onde estão também enterrados outros familiares de Eduardo Campos, como o tio, o avô, e onde ele também será enterrado daqui a pouco. A família de Eduardo Campos está em cima desse caminhão, ao lado do caixão, a mãe, o irmão, os 4 filhos e a esposa, porque o 5º filho, o menininho de 7 meses, Miguel, não nos apareceu nas imagens próximo, é obviamente um bebê, foi poupado desse momento, mas os outros filhos todos estão ao lado da viúva Renata e seguem nesse cortejo. A Cristiana Lobo está conosco, Cristiana? Sim, Marcelo. É um cortejo que só aumenta, né, Cris? Exatamente, é um cortejo que mostra a distância ali e a emoção das pessoas, porque as pessoas não estão dispersando. É um trajeto relativamente pequeno, mas as pessoas não estão dispersando, as pessoas estão seguindo o caminhão do Corpo de Bombeiros e outra multidão espera no cemitério Santa Amaro, como disse o nosso repórter. Então é um dia assim de muita emoção, mas encerra esse ciclo da tragédia que aconteceu na quarta-feira, e a partir de amanhã, Marcelo, todos eles vão estar pensando na política, ficar dor para a família, a gente vê aí, está usando camisetas brancas com aqueles dizeres, né, não vamos desistir do Brasil. Muitos familiares estão usando essas camisetas, que é a última frase de Eduardo Campos na entrevista que deu ao Jornal Nacional. Muita bandeira de partido, muita cor do partido, e então, quer dizer, tem um condimento político também nesse velório, não só por conta da presença que a gente viu ao longo da manhã de várias autoridades do país, mas agora a gente vê também que em Pernambuco o discurso político também é bastante intenso, inclusive nessa hora em que a principal liderança do Estado vai ser enterrada, né? Então é um momento que a gente vai vendo aí a população seguindo ao lado do caminhão do Corpo de Bombeiros, com a família ali em cima do caminhão, e também a candidata à presidência da República, Marina Silva. Cristiana, você falou em liderança, né, principalmente do Estado, e despontando como uma liderança nacional. Pela sua experiência, é claro, eu que acompanho seu trabalho apenas como repórter, Cris, ele era, na verdade, o que se chama de um novo político, né? Porque o mundo político custa muito a ter renovações. Ele era visto como um personagem, assim, desse novo político, que parece que a gente não tem muitos novos políticos nos últimos anos, Cristiana? Isso nesse aspecto sim, porque no Brasil, na história política brasileira recente, com a ditadura militar, isso impediu o surgimento de novos políticos. Ele costumava dizer que ele era o único candidato à presidência nascido depois do golpe de 64. Ele nasceu em 1965. Ele tinha 49 anos, fez política no modelo que vinha se fazendo no país,
A gente viu a capacidade dele de fazer alianças em Pernambuco, muitas alianças, muitos partidos, mas nessa campanha ele queria fazer uma campanha diferente com Marina Silva. Ele falava muito na nova política, falava em despachar velhas raposas para casa, então ele estava fazendo uma inflexão ali no modelo de fazer política no país junto com Marina Silva. E, sem dúvida, é um político jovem, né? Nova política, é uma política nova, porque ele é um jovem político dos mais jovens que despontaram aí nesses últimos anos. Por isso, a perda de Eduardo Campos é ainda maior por conta disso. No momento em que os políticos estão envelhecidos, vêm de outras etapas políticas do país, e ele já vinha de uma nova fase. Então essa importância dele também de renovar isso, não só do ponto de vista geracional, ele de uma outra geração, né, mas também da forma de fazer política, que era o que ele estava se propondo ao lado de Marina Silva. Eu acho que essa é uma falta muito grande que vai fazer, porque a gente está com uma relação de políticos já de uma geração passada, e o Brasil precisa formar novos políticos. Isso não se faz de um dia para outro. Eduardo Campos começou a militar na política muito cedo, aos 17 anos de idade. Ele, embora jovem, ele já tinha muito tempo de militância política, foi governador 2 vezes, foi deputado federal, foi ministro. Então ele tinha uma militância muito forte e uma atuação muito intensa, embora com 49 anos de vida. E agora o desaparecimento dele deixa esse buraco, porque a gente não vê novos políticos, e com esse momento que a política está tão desgastada, as pessoas se desinteressando pelo assunto, ainda fica mais difícil formar novos políticos, ou jovens políticos, ou que pratiquem a nova política. Imagens ao vivo de Recife, estado do Pernambuco, onde então segue neste momento para o cemitério de Santo Amaro o corpo de Eduardo Campos. A gente vê em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros a esposa, 4 dos 5 filhos, a mãe, o irmão, outros parentes, familiares de Eduardo Campos, acompanhando então este cortejo, justamente aí quase chegando ao cemitério onde o corpo de Eduardo Campos vai ser enterrado. Agora o caminhão para, as pessoas ao lado aplaudem ali, ó, acabam acenando para a família, jogam algumas flores, o cidadão entregando uma carta ali à família nesse momento. O caminhão segue mais um pouco e, cercado por essa multidão, a maioria das pessoas com camisa branca, camiseta branca, as pessoas seguem acompanhando. Há pouco a gente viu a imagem lá do local onde foi feito o velório e também da Ponte das Princesas, já completamente vazia. E isso mostra claramente, então, que o Gabriel Ramos nos disse há pouco, que as pessoas estão acompanhando, não estão se dispersando. Quem acompanhou o velório, a missa, ficou por lá, segue acompanhando. A gente vê muitas sombrinhas, guarda-chuvas aí. O dia começou chuvoso lá no Recife, depois ficou nublado, alguns momentos abriu o sol, e parece mais uma vez que então começa a chover fraco, mas isso não afasta em nada essa multidão que segue se despedindo de Eduardo Campos pelas ruas então do centro histórico. O cortejo nesse momento está na Rua da Aurora, depois entra em mais pelo menos 2 ruas e já chega ao cemitério, que fica cerca de 2 quilômetros de onde foi realizado o velório ao ar livre, aberto ao público, de Eduardo Campos e alguns assessores. A gente sabe que as outras vítimas também, a maioria já foi enterrada ao longo do dia de hoje. As famílias começaram a receber os corpos no início dessa madrugada. Desde quarta-feira, peritos, Polícia Civil, Polícia Federal trabalhavam nesse processo de identificação, que foi agilizado. Houve a comoção popular, mas também de autoridades, em questões burocráticas mesmo, para que pudessem agilizar esse processo, agilizar a documentação. A Força Aérea Brasileira transportou os corpos até as famílias para que esse velório acontecesse o mais rápido possível. Há imagens ao vivo, então, do cemitério de Santo Amaro, onde daqui a pouco chega o corpo de Eduardo Campos. Mais uma vez as pessoas protegidas ali dessa chuva fraca que agora começa a cair lá no cemitério, na região central do Recife, onde então vai ser enterrado o corpo de Eduardo Campos, juntamente com o avô Miguel Arraes, que morreu
em 2005. Muita gente já aguarda aí, ó, justamente no local onde foi preparado ali para a colocação do caixão. Muita gente já posicionada ali aguardando. Os nossos colegas repórteres disseram há pouco que havia já essa multidão aí e muita gente esperando. A imagem vai mostrando para a gente as pessoas distribuídas em cima do canteiro, ali próximo a outros túmulos, aguardando esse enterro, né, Cristiano Lobo, que parece que vai colocando ponto final, né, Cris, a toda essa dor da família também, que desde quarta-feira sofre com essa notícia e depois com a demora dessa despedida, né, Cristiana? Exatamente, Marcelo. Ainda tem um detalhe a mais. Os amigos de Eduardo Campos se empenharam junto ao governo de São Paulo para acelerar muito o processo de identificação dos corpos, porque amanhã, dia 18 de agosto, é aniversário de Renata Campos. E eles não gostariam que no dia do próprio aniversário ela fosse enterrar o marido, preferiam que isso acontecesse hoje. Então, a gente vê que há um somatório de dor, né? Tem dor de toda forma, a dor da perda, a dor das coincidências. Eduardo Campos, a gente viu que no último Dia dos Pais recebeu de presente um vídeo dos filhos, um vídeo muito carinhoso dos filhos, que ele postou nas redes sociais como o melhor presente. Enfim, e agora essa dor que foi essa busca pelo reconhecimento dos corpos, até que, enfim, hoje, como você disse, põe um ponto final nesse processo, porque a dor fica para sempre. Mas esse dia a dia da expectativa de reconhecimento de corpos, e amanhã o aniversário de Renata Campos, que é a viúva, enfim, que hoje aí enterra o marido nesse cenário aí que a gente está vendo de uma comoção toda em Recife e Pernambuco, e que contagiou o país todo, e que todos acham que essa comoção, de certa forma, vai interferir na campanha eleitoral, pelo menos por um tempo. A campanha eleitoral começa terça-feira na televisão e, com certeza, num tom muito mais cordial do que vai terminar. Isso sempre acontece, mas a perda de Eduardo Campos vai obrigar que os candidatos façam programas mais leves. Muitos deles já pensam já definiram que vão fazer homenagens a Eduardo Campos também em seu primeiro programa eleitoral, que vai ser na terça-feira, e depois, enfim, a campanha vai começar. E a expectativa é de que o partido dele, PSD, até lá, formalize a nova chapa da disputa presidencial com Marina Silva na cabeça. Marina Silva era vice e agora passará a ser a cabeça da chapa de Eduardo Campos, escolhida nesse momento com essa comoção que a gente está vendo aí na tela, as ruas de Recife tomadas pelo povo que quer se despedir de Eduardo Campos. Isso é muito próprio do povo brasileiro, que gosta de se despedir dos seus líderes quando eles são líderes, né? Quando não são, não há isso. Então esse é um destaque para Eduardo Campos, que tinha essa liderança tão importante em Pernambuco, era a principal liderança do Estado, Marcelo. É mais um daqueles funerários, daqueles velórios que entra para a história, né, Cristiana? Como você relatou, há pouco outros. Quer dizer, esse, assim como de um grande líder também, entra para a história da política brasileira, né, Cris? Exatamente. Eduardo Campos, ele morre no momento mais importante da vida política dele. Ele tinha acabado de deixar o governo de Pernambuco, respeitado no Estado, respeitado fora do Estado. Isso fez essa presença tão intensa de lideranças de outros estados, de outros partidos, mostrando, como a gente falou, a característica dele de ser uma pessoa afável, de ter amigos em vários partidos de diferentes ideologias e conseguir fazer política sem perder amigos. Eu acho que essa era uma característica importante de Eduardo Campos. Ele chegou a romper com o PT do ex-presidente Lula, mas ele rompeu pessoalmente com o ex-presidente Lula. Ele conseguia separar um pouco a política da vida, da relação pessoal com as pessoas. E isso foi muito importante na carreira política dele. Tanto que nós vimos, né, Cristiana, durante o velório,
que quando o ex-presidente Lula foi cumprimentar a viúva Renata, ela estava com o filho Miguel, de 7 meses, no colo, passou a Lula, que também segurou o filho de Eduardo Campos, o filho mais novo, no colo, deu um beijo. Quer dizer, é justamente como você falou, essa relação entre as pessoas, independentemente de questões políticas, partidárias, que Eduardo Campos conseguia ter com esses principais também aí líderes políticos do nosso país. É curioso, porque Eduardo Campos sempre foi muito amigo de Aldo Rebelo e Eunício Oliveira. Eles se intitulavam a trindade, cada um de um partido, justo no momento difícil da política brasileira, difícil para o PT, foi a época que estourou o mensalão, em que os três se tornaram ministros. Então, sempre muito amigos. E anos depois, Eduardo Campos apoiou a candidatura da mãe, Ana Reis, para o Tribunal de Contas da União, contra Aldo Rebelo, que era o outro candidato. E hoje vimos aí também Aldo Rebelo no velório, num abraço emocionado com a família. Enfim, política é uma coisa e amizade é outra. E o Eduardo Campos conseguia transitar muito bem de um lado para outro, com todos os políticos, com todos os partidos, com políticos de todos os partidos, enfim, demonstrando assim essa forma dele de fazer política, que ele dizia que para fazer política não precisa ser zangado, não precisa ter mau humor, porque ele fazia isso com muita alegria, com muito prazer. A política para ele era também um hobby, como alguém chegou a dizer, porque ele gostava daquilo que fazia, então fazia isso sempre muito sorridente, com muita graça para contar casos e histórias da política, que a vida dele era inteiramente isso, tanto que ele levou a família para dentro da política e a política para dentro da família. Então era uma coisa que interagia de uma forma muito, muito intensa. E agora a gente está vendo ali homens de terno, que são as autoridades chegando também. A gente viu no cemitério, está ali o candidato a vice-governador de São Paulo, Márcio França, outras lideranças do partido já esperando esse momento do sepultamento de Eduardo Campos. Pois é, Cristiana, o caminhão do Corpo de Bombeiros segue pela Rua da Aurora, bem próximo já ao cemitério de Santo Amaro, onde vai ser enterrado o corpo de Eduardo Campos. Os filhos, a gente vê ali, ó, com o pulso erguido ali, mão cerrada, justamente na Avenida Mário Melo, nesse momento, recebendo o carinho dessas pessoas, assim como foi ao longo de todo o dia de hoje, e enquanto então esse caminhão do Corpo de Bombeiros se desloca a uma velocidade de 10, 12 km por hora, porque a gente vê que as pessoas ali ao lado acompanham caminhando tranquilamente, até chegar então ao cemitério. Falta apenas mais uma rua, depois já chega a área central ali do cemitério, que é o maior cemitério da região metropolitana do Recife, onde estão enterradas outras pessoas de grande expressão lá do estado, inclusive o vô de Eduardo Campos, Miguel Arraes, que era também governador de Pernambuco, também foi governador do estado, e para lá então que segue nesse momento o caminhão do Corpo de Bombeiros, cercado ali por seguranças, por motos da Polícia Militar. Foram destacados pelo menos 250 policiais militares para organizar esse cortejo pelas ruas do centro histórico até chegar então ao cemitério. A gente lembra que ao longo do dia de hoje, nós mostramos aqui na Globo News, foram muitas as homenagens a Eduardo Campos, uma missa que durou 2 horas, muito emocionante, nós transmitimos ao vivo essa missa. Depois, várias pessoas, atores, poetas, artistas, cantores da região também foram até esse velório público, cantaram, declamaram, fizeram suas homenagens a Eduardo Campos. Nesse momento a nossa imagem aí, ó, repleta, lotada de pessoas que acompanham esse cortejo, imagens ao vivo do Globocop, que nos mostra ao vivo lá de Pernambuco, de Recife, essa despedida a Eduardo Campos. Vamos agora então falar com o Rafael Coimbra. Ele está lá no cemitério Santo Amaro, onde então daqui a pouco chega esse cortejo. Olá, Rafael. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, já tem muita gente aqui no cemitério de Santo Amaro. Algumas pessoas vieram antes mesmo do fim do velório, outras aguardaram a cerimônia terminar
lá em frente ao Palácio do Campo das Princesas e vieram para cá em cortejo. A gente pode ver aqui que essa área foi reservada para os familiares, para a imprensa, e há uma cerca ali. É quase difícil de ver porque tem tanta gente, as pessoas se aglomeram ali para chegar o mais perto possível do local onde Eduardo Campos vai ser enterrado. A gente lembra que esse local aqui é o mesmo onde o avô dele, Miguel Arraes, foi enterrado em 2005 também, num cortejo de grande comoção, quando cerca de 80 mil pessoas acompanharam todo o movimento. A gente vê agora ali uma salva de fogos de artifício, porque parece que o corpo está chegando, está se aproximando aqui do cemitério. Eu vejo luzes do caminhão do Corpo de Bombeiros, não dá para saber se é, mas parece que sim. E essa é a expectativa aqui, para a chegada do corpo de Eduardo Campos. Nós que acompanhamos ao longo de todo o dia esse velório, que durou 12 horas, começou ainda de madrugada, muitas pessoas acompanhando, tentando chegar perto do caixão de Eduardo Campos. Infelizmente, nem todo mundo conseguiu, porque a quantidade de pessoas era muito grande. As pessoas tiveram que parar de velar o corpo de Eduardo Campos para acompanhar a missa. Foi uma missa muito bonita, muito emocionante. Depois retomou-se o velório, mas infelizmente nem todo mundo conseguiu. A expectativa era que o corpo saísse por volta de 4 da tarde, saiu um pouco depois disso. Aconteceram algumas homenagens finais, e nesse trajeto, eu que vim lá do Palácio do Campo das Princesas para cá, a gente pôde ver realmente muitas pessoas na rua. Algumas quiseram vir para esse ponto aqui onde a gente está, o mais perto possível, mas outras estão ou nas ruas ou ali na entrada do cemitério para poder chegar o mais perto possível e fazer essa homenagem a Eduardo Campos. Marcelo. Rafael, mais uma perguntinha, só antes esclarecendo que o cortejo ainda está na Avenida Mário Melo. Rafael, já tem pessoas da família, algumas autoridades posicionadas ali, porque parte da família vem em cima do caminhão, mas onde vai ocorrer o enterro, já tem algumas pessoas esperando aí nessa área mais reservada, Rafael? Olha, Marcelo, aqui nesse ponto a gente tem amigos, alguns parentes. Eu não vi nenhuma autoridade ainda no local aqui. E como você mesmo disse, a família fez questão de participar desse cortejo. Então, a viúva, a Renata Campos, os filhos estão vindo juntamente com o caixão. O que a gente vê aqui realmente são pessoas, moradores da região, admiradores de Eduardo Campos, e nessa área aqui, parentes mais próximos. Eu tentei identificar alguns políticos, não reconheci por enquanto nenhum. A gente lembra também que muitos vieram só para missa mesmo, e logo em seguida deixaram a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, vários governadores, ex-governadores, prefeitos. Alguns só participaram da missa e deixaram o local. E fica a expectativa então para saber se algum desses políticos vai participar desse momento ou se realmente vai ficar uma coisa mais restrita para a família. Marcelo. Obrigado, Rafael. Você que está aí no cemitério, onde o corpo deve chegar daqui a alguns instantes. Qualquer coisa, chama a gente aqui, que nós estamos transmitindo ao vivo essas imagens justamente das últimas despedidas do cortejo que leva nesse momento o corpo de Eduardo Campos, do palácio onde foi velado ao longo do dia de hoje, e então segue pelas ruas na Avenida Mário Melo nesse momento, quase já no cemitério, um percurso de 2 quilômetros que é acompanhado por uma verdadeira multidão. Nós falávamos mais cedo dos números da Polícia Militar, que calcula aí uma multidão de 130 mil pessoas que estão acompanhando estas homenagens a Eduardo Campos, que morreu na última quarta-feira em um trágico acidente em Santos, no litoral de São Paulo. Ele estava aqui no Rio de Janeiro, saiu por volta de 9h20 da manhã, quando esse avião decolou. O avião acabou não conseguindo pousar em São Paulo. Aí então, depois disso, ninguém sabe propriamente o que aconteceu. Os investigadores ainda tentam descobrir por que o avião não pousou, por que ele acabou caindo e também explodindo, matando os 7 passageiros que estavam a bordo, na verdade 5 passageiros e 2 tripulantes. Cristiana Lobo, a imagem aí do Recife, esta imagem desta multidão nas ruas, numa despedida grandiosa, né? Exatamente, Marcelo, não deixa dúvida quanto à importância de Eduardo Campos para a política de Pernambuco, uma importância que ele queria transportar para a presidência da República, para o país todo, e chegar
à presidência da República. Ele tinha muita confiança de que com o início da campanha isso pudesse acontecer, que ele pudesse se tornar mais conhecido e, eventualmente, né, chegar ao segundo turno. Ele tinha a convicção de que poderia chegar ao segundo turno. Ele fazia análises sobre a situação econômica do país, a dificuldade da economia, que poderia atingir muito fortemente a candidatura da presidente Dilma Rousseff, mas ele apostava muito mais no fim dessa polarização PT-PSDB. Era o desejo dele se mostrar como uma alternativa, como uma nova política para que o país não vivesse mais essa polarização que já dura 5 eleições. Então, Eduardo Campos tinha uma força política muito forte em Pernambuco, que a gente vê agora demonstrada com esse público enorme no enterro dele, e mostra também por que é que ele se tornou o presidente do PSB e a principal liderança do PSB também. E a força política regional o fez um líder nacional do PSB. Essa liderança ele agora compartilha, né? Ele ausente, transfere a Marina Silva com apoio de toda a família. Marina Silva deve ser a candidata à presidência. Eu observo que Marina Silva já foi candidata, então teria já um conhecimento maior e, por conta disso, também um patamar de intenção de votos até maior do que o dele, mas ele sempre confiou que pudesse, enfim, superar esses obstáculos e chegar ao segundo turno das eleições. Marina Silva, a gente viu ali, ela está no caminhão do Corpo de Bombeiros, o que denota a importância, a proximidade dela com toda a família de Eduardo Campos, com a viúva Renata Campos, com os filhos. Enfim, ela foi abrigada, acolhida pela família Campos e justamente nesse momento de dor em que ela também passou os seus respeitos, né, à família. A Marina Silva, desde o dia do acidente, ela se comportou de forma exemplar, porque no primeiro instante ela ficou recolhida, depois ela esperou uma manifestação em favor do nome dela, depois disso, que o presidente do partido falou, ela disse que aceitava isso como um compromisso, e agora a candidatura dela está praticamente posta, faltando apenas ser oficializada, com o apoio da família de Eduardo Campos. O presidente do PSB, Roberto Amaral, divulgou uma nota há pouco dizendo que depois do sepultamento de Eduardo Campos, ele vai conversar com a viúva Renata Campos e com a própria candidata Marina Silva para a definição dos acertos finais e escolha também do candidato a vice-presidente na chapa de Marina Silva. O PPS também divulgou uma nota, o PPS participa da mesma aliança em apoio a Marina Silva e também deve ser consultado formalmente para referendar mais uma vez a coligação do PSB com 4 outros partidos, inclusive a Rede de Sustentabilidade, que ainda não está formalizada. Marcelo. Cristiana, a gente agora recebe a informação da Polícia Militar que ao longo do dia, né, desde que o corpo começou a ser velado por volta das 2 horas da manhã, durante a missa e nesse momento, ao todo, durante esse período, pelo menos 160 mil pessoas participaram dessas homenagens a Eduardo Campos. A gente tem relatos de que várias caravanas vieram inclusive do interior do estado. Agora já é noite, então o corpo de Eduardo Campos chega na rua 13 de maio. A multidão se aglomera ali tentando também chegar a essa rua, justamente porque dentro de instantes então o corpo chega ao cemitério Santo Amaro para esse velório. Cristiana, você falava há pouco que Eduardo Campos esperava ser um pouco mais, passar a ser mais conhecido com Lista Propaganda, que começa na terça-feira no rádio e na TV. E durante esse período de luto, tanto o próprio partido dele quanto os outros tiveram que repensar, porque provavelmente muitos desses programas, principalmente o primeiro, já estavam prontos, né, Cristiana? Exatamente, o primeiro programa de todos os candidatos já deve estar pronto, aliás, de Dilma Rousseff, de Aécio Neves, mas eles tiveram que refazer. Aécio Neves deve fazer uma homenagem a Eduardo Campos, assim como Dilma Rousseff. E o próprio PSB, que ainda não terá oficializado a candidatura de Marina Silva, portanto, não vai nem poder apresentá-la como candidata à presidência, porque não estará formalizada. O PSB pretende usar imagens de Eduardo Campos e, neste primeiro programa, fazer uma homenagem a ele. E provavelmente, Marcelo, esta frase que ele disse
na entrevista ao Jornal Nacional, que está estampado em várias camisetas aí no velório, deve ser o mote da campanha do PSB. Ele disse: não vamos desistir do Brasil, que é onde vamos criar os nossos filhos, e é preciso construir uma sociedade mais justa. Então, esta frase de Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil, está em várias camisetas e deve estar também na campanha do PSB, a presidência da República, que a partir de agora será comandada por Marina Silva. E agora a gente vê que o carro do Corpo de Bombeiros está mais próximo ali do cemitério Santo Amaro, onde eu vi já que vários líderes políticos do país estão lá, inclusive o presidente do PSB, Roberto Amaral, o candidato a vice ao governo de São Paulo, Márcio França, o secretário-geral do partido, Carlos Siqueira, ou seja, estão todos ali esperando a chegada do corpo para o sepultamento, que deve acontecer antes de 6 horas da tarde, portanto deve ser um sepultamento um pouco mais rápido do que todo o processo aí do velório e deslocamento do corpo até o cemitério de Santo Amaro, Marcelo. Durante esse período, desse trajeto, já anoiteceu, né, Cristiana? A gente pode ver que já é noite. A gente também acaba de receber a informação de que o corpo de Pedro Valadares, que também estava no avião, foi uma das vítimas, foi enterrado há pouco lá em Aracaju. E então, nesse momento, a gente acompanha imagens ao vivo do cortejo com o caminhão do Corpo de Bombeiros, seguido por uma multidão já na rua 13 de Maio, que fica a entrada principal do cemitério de Santo Amaro, onde então vai ser enterrado Eduardo Campos. A gente vê nitidamente ali algumas árvores, mas dá para ver bem ao lado do caminhão, na frente, a movimentação é mais dos organizadores, polícia, né, e as pessoas que organizam esse cortejo. E atrás vai seguindo toda essa multidão, de acordo com dados oficiais da Polícia Militar, ao longo de todo esse processo de velório, também missa de corpo presente, homenagens e agora esse cortejo até o cemitério. Os cálculos são de que 160 mil pessoas acompanharam. Essas são imagens ao vivo, de dentro do cemitério, onde então chega daqui a alguns instantes o corpo de Eduardo Campos. Agora a gente tem imagens aéreas que mostram justamente o caminhão do Corpo de Bombeiros, seguido por essa multidão, quase chegando já ao cemitério. A previsão inicial era de que o enterro acontecesse por volta de 5 horas da tarde, agora são 5h38 pelo horário de Brasília, assim como a missa de corpo presente também foi um pouquinho mais tarde, e agora nesse momento também o enterro acaba atrasando um pouquinho. Vamos então novamente falar com o Rafael Coimbra, ele está lá no cemitério de Santo Amaro. Pois não, Rafael? Marcelo, a gente pode observar, está bem aqui ao lado de onde vai acontecer o enterro de Eduardo Campos, e nessa área realmente só tem a família, mas há muita gente aqui em torno, há uma área toda aqui em volta, cercada por pessoas que vieram aqui desde cedo, bem antes de terminar o velório, já tinha pessoas aqui tentando guardar um lugar para chegar o mais perto possível do corpo de Eduardo Campos. As ruas aqui estão bloqueadas, né, para que o corpo do carro de bombeiros, do Corpo de Bombeiros, consiga chegar aqui, trazendo o caixão, mas eu imagino que os bombeiros vão ter que contar com a colaboração das pessoas, porque realmente há uma multidão, as pessoas vão chegando cada vez mais perto e há um bloqueio. Nós mesmos da imprensa tivemos dificuldade de chegar aqui, porque tem muita gente aguardando a chegada de Eduardo Campos. E aqui o que a gente vê a todo momento são manifestações, as pessoas falando o nome de Eduardo Campos, as pessoas trouxeram de novo bandeiras de Pernambuco, algumas com camisas com a foto de Eduardo Campos, ainda nessa expectativa de prestar uma homenagem. Muitas pessoas que vieram para cá desistiram, né? Estavam ali na fila aguardando o velório, uma chance de chegar perto do caixão, mas quando, pelo andar do horário, acabaram vindo para cá para conseguir, se não lá no velório, aqui pelo menos na hora do enterro, chegar o mais perto possível do caixão de Eduardo Campos.